Agora vamos ouvir o professor Leonardo Nunes, que vai nos falar sobre a postulação móvel nos processos estruturais. O professor Leonardo Nunes é doutor, mestre e graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor adjunto de Processo Civil e Coletivo da Universidade de Ouro Preto. Advogado, membro convidado do Conselho Editorial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Direito Processual, aqui mencionando novamente a sua carreira na advocacia. Professor, o senhor tem a palavra, esteja à vontade. Muito bom dia a todos e todas. É uma alegria estar mais uma vez em Porto Alegre, na nossa querida PUC do Rio Grande do Sul. Eu preciso começar agradecendo a gentileza do convite do Marco, cumprimentando toda a comissão organizadora desse evento, que já é, sem dúvida, e isso é preciso repetir, o melhor, porque o maior é óbvio, mas é o melhor evento de congresso, o melhor congresso de processo do ano e o melhor congresso de processo coletivo do Brasil, com certeza. Dessa vez, uma especial emoção de estar aqui, pela homenagem ao nosso querido Sérgio, e uma missão, digo a vocês, bastante intimidativa pelo fato de ter na plateia e por videoconferência também os meus principais heróis no direito processual, pessoas que eu sempre li, pessoas com quem eu sempre aprendi, e por isso imagino o tamanho do desafio. Eu estava dizendo para o Sérgio mais cedo que foi muito mais fácil falar sobre a fundamentação das decisões de um curso da EGF lá no Tribunal de Justiça de Minas do que fazer uma palestra dessa na frente dele, do Hermes, do Gide, enfim, de tanta gente fera. Portanto, vocês já sabem que eu estou nervoso, não é? Roteiro da apresentação. Eu vou primeiro usar um minutinho para falar desse cara. E, Sérgio, eu preciso resumir você com o nome abraço. Sérgio, para mim você é um abraço. Eu estou talvez usando uma licença poética do Beck, o Beck já falou isso em algum momento, mas para mim você é um abraço, cara. Eu não fui seu aluno, não fui seu orientando, fiquei assim numa inveja branca naquela mesa de ontem com seus orientandos, o pessoal falando como foi bom e tal. E, aliás, foi na quarta-feira à noite. Mas eu me sinto, sim, um seu aluno, me sinto, sim, um seu orientando, e me sinto, sim, um seu discípulo, né? Eu que tenho aqui no Gargarejo também alguns dos meus discípulos aqui, da nossa caravana de Ouro Preto. Mas... Nós agradecemos a acolhida, mas eu não posso deixar, Sérgio, de registrar que realmente você é um abraço. Me permita fazer o registro de como eu conheci o Sérgio, não pelas leituras, não pelo aprendizado, pelo estudo, mas em 2016, em Porto de Galinhas, fui participar pela primeira vez das Jornadas Brasileiras de Direito Processual do IBDP, e quando a gente costuma falar para a família, enfim, para os meus pais, para minha esposa, eu estou indo para um evento de congresso, olha que bacana, um evento de processo, né? Vai ser aonde? Vai ser em Porto de Galinhas. Poxa, você não vai para Porto de Galinhas assistir palestra, etc. Mas para quem já participou da jornada, sabe que acontecem 5, 6 salas simultâneas, você tem uma programação gigantesca, você tem literalmente que fazer escolhas de Sofia, você vai, né, abrir mão de um monte e vai ter que escolher aquelas. E eu vi o nome Sérgio Arenharte e o título da palestra, Processo Estrutural. Isso em 2016, eu nunca tinha ouvido falar do tema. Falei, cara, o que é isso, né? Deixa eu lá assistir e ouvir dizer. E, Sérgio, aquilo para mim foi um ponto de virada, porque nós vimos, desde 2009, com a discussão do novo CPC, eu acho que eu não tinha encontrado meu lugar no mundo, que eu estava acompanhando tudo, participando de audiência pública, correndo atrás de um monte de coisa, mas eu não tinha conseguido escrever nada que me tocasse. Eu estava voltando para o coletivo, até cheguei a comentar com o Hermes a respeito. O Hermes foi um grande incentivador na época. E quando eu assisti aquela palestra, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa diferente.
isso aqui é uma coisa que pode transformar a realidade, pode transformar a realidade das pessoas. E, Sérgio, como um dos pioneiros no tema, eu não posso deixar de fazer um registro também, a participação da Desi, a participação do Marco, mas aquela palestra, para mim, foi um ponto de virada. E, meu amigo, essa imagem mostra uma presença sua em Ouro Preto, para a defesa das primeiras bancas, dos meus primeiros orientandos de mestrado, e realmente é um abraço. Você, cara, é um abraço, né? Receba o meu abraço, meu respeito sempre. Meus amigos, eu vou tentar, no tempo que me resta, as meninas me falam, olha, cuida do tempo para não perder a apresentação, mas eu vou tentar explicar que tal de postulação móvel é essa, em brevíssimos minutos, né? Uma das coisas que mais me instiga é esse tal processo estrutural. Afinal de contas, qual que é a fisionomia dele? Porque, Mouta, você falou muito corretamente, as pessoas ainda confundem processo com litígio ou processo com problema, e são coisas diferentes. E no Congresso de Processo, eu acho interessante que a gente tenta compreender também a fisionomia das coisas, como que configura um processo estrutural. Porque hoje é muito fácil dizer, porque o MP ou qualquer outro legitimado fez um pedido assim, ou assado, e resultou numa remodelação dos leitos lá, do fornecimento de leitos, ou medicamento, escolas, enfim. Mas, tecnicamente, nós temos problemas práticos muito difíceis de resolver. E o Sérgio, no pioneirismo dele, ele falou de vários desses problemas. Um desses problemas exatamente está na fase postulatória. Como que deve ser feito o pedido num processo estrutural? Isso porque, muitas vezes, no momento em que isso é feito, o legitimado não tem a exata noção do tamanho do problema, quais são todas as providências que se deverão tomar ao longo do processo e aquelas que são adequadas para resolver, ao fim e ao cabo, o problema estrutural que se apresenta. Bom, então, eu acho até que me adiantei. É tão interessante que, ao longo das últimas 2 décadas, a doutrina vem registrando um comportamento até intuitivo de como fazer as coisas, porque não há um manual. Fala-se muito de processo estrutural, medidas estruturais, mas não se fala do como fazer. Essa é uma preocupação que a gente deve ter? Uns dizem que não. Né? Essa não é a principal preocupação. Poxa, vamos pensar no procedimento, ele tem que ser um procedimento rígido, ele tem que ser um procedimento com princípio, meio e fim. Né? O Jordão Violin, que estava aqui com a gente ontem, ele dizia, olha, são tantos os problemas estruturais e são tão diversos que seria impossível você formatar um procedimento específico, porque assim você acaba engessando o modo de ser. E eu concordo com isso. Mas, então, como que a gente vai tratar adequadamente esse tipo de problema? Nós vamos tratar, por meio do microsistema de tutela coletiva, nós vamos criar um procedimento especial novo, como vem acontecendo, por exemplo, com iniciativas no Poder Legislativo, talvez há uns 10 anos, desde 2009, com projetos de lei, para criar alguns gatilhos, alguns mecanismos que facilitem a atuação do juiz ou a atuação das próprias partes. Agora eu estou conseguindo enxergar meu retorno, agora vai ficar legal, não vou olhar mais para trás, né? E é tão interessante que, desse movimento, especialmente na última década, aquela conduta que era intuitiva, a gente passa a perceber uma certa decantação, e as pessoas começam a compreender isso melhor. Tanto que, no último FPPC, nós conseguimos aprovar uma espécie de enunciados de boas práticas em processos estruturais, o que demonstra que isso já vem acontecendo há muito tempo, mas muito intuitivamente, e não é posicionado isso até para que sirva de exemplo para outras circunstâncias. Bom, para mim, já que não tem um procedimento específico, eu entendo que o procedimento comum é adequado. Se ele é suficiente, são outros problemas, são outros 500, mas ele é adequado. E por que o procedimento comum do CPC é adequado para o tratamento de problemas estruturais, de litígios estruturais? Né? Primeiro, que ele é adaptável, né? Ele é maleável, ele é flexível. Basta dizer das múltiplas possibilidades de concertação de atos, né, que tanto já se tocou ao longo desse congresso. Basta dizer a possibilidade, a Camila está por aí, de, numa decisão de saneamento, por exemplo, você inverter a prática na produção de provas, passar audiência na frente, enfim. Você tem a possibilidade de convenção processual que vai impactar na maleabilidade do procedimento, entre tantas outras circunstâncias dentro desse procedimento comum, que é plástico, não é?
ele é receptível à incorporação de técnicas diferenciadas, né, previstas nos procedimentos especiais e até mesmo no microsistema. Embora haja quem diga que o CPC não se ocupou da tutela coletiva, né, às vezes eu escuto, porque o IRDR é mecanismo para isso, enfim, eu acho que é possível fazer uma leitura do procedimento comum, aproveitando-se também os ganhos que nós temos no microsistema. Agora, é claro, a adoção do procedimento comum, ela não está imune a críticas, né? Ela vai sofrer alguns pontos aí de gargalo, alguns nós que a gente vai ter que desatar. Eu procurei, para essa manifestação, fixar nos limites que nós temos a alteração dos elementos objetivos da causa. E por que disso, né? Porque a formulação do pedido é talvez o ponto mais sensível é o primeiro ponto mais sensível num processo estrutural. Quer dizer, identificar corretamente quais são as providências, ancorar esse pedido numa causa de pedir suficientemente clara, mas bastante concisa, né? Mas esses elementos objetivos eles acabam ficando sujeitos às transformações do contexto fático subjacentes a esse conflito, né? E aí o que me preocupa será que o regime de preclusões para alteração dos elementos objetivos da causa está preparado para uma necessária maleabilidade do pedido ou da causa de pedido no curso do processo? Quer dizer, se a gente for verificar a previsão disso no CPC, no artigo 329, você vê que há uma rigidez que poderia tornar o procedimento comum incompatível para o tratamento desses litígios. Será possível superar esse obstáculo, né? E aí é uma proposta que vai além das balizas preclusivas do artigo 329 do CPC. Naturalmente, a estabilização da demanda é algo importante, é algo necessário, até por conta de segurança jurídica, por conta de previsibilidade do que vai acontecer no curso do processo, né? Então, partindo do 329, veja que interessante, até a citação é possível alteração da causa de pedido e do pedido, independentemente do consentimento do réu. Após a citação, e veja, até o saneamento, Camila, a alteração do pedido da causa de pedir dependem de consentimento do réu. Ok, mas e depois da decisão de saneamento? Seria isso possível? Porque, insisto, um problema estrutural, e aqui me permitam a licença, eu não vou entrar em características, em conceitos, em detalhes, porque isso já foi muito bem tratado pelas palestras que me precederam. Ontem mesmo o Cabral tocou nisso. Então, eu vou tentar entrar direto nesse problema, né? Será que é possível a alteração dos elementos objetivos da demanda depois da decisão de saneamento? Lembrando que o litígio estrutural ele está sujeito às alterações, a vicissitudes, né, no contexto fático, no caso concreto. Então, veja, no CPC de 73, essa situação estava tratada de uma forma diferente, porque o correlato, artigo 264, ele dizia o seguinte, olha, depois do saneamento do processo, já não é mais possível alterar pedido e causa de pedido em nenhuma hipótese. É muito interessante que essa expressão, essa vedação, ela não foi reproduzida no 329 do CPC. Né? O Daniel percebeu isso, o Fred percebeu isso, e a doutrina, de um modo geral, perceberam isso, e o Daniel ainda pergunta, isso foi um silêncio eloquente do legislador? É interessante porque parece uma coisa muito simples, mas, se bem interpretado, após o CPC 2015, torna-se viável a alteração dos elementos objetivos da demanda após o saneamento, pelo menos por convenção processual. Então, se é possível, pelo consenso das partes, maravilha, nós temos uma primeira chave. Podemos alterar os elementos objetivos depois da decisão de saneamento. O problema, e quando um não quer? E, normalmente, né, senhor réu, o réu pode não querer. Com certeza. O réu pode não querer. Aliás, você falou uma coisa interessante. Em Belo Horizonte foi proposta, no ano passado, uma ACP muito interessante que visava providências para recuperar a Lagoa da Pampulha, que é um bem que nós temos lá na capital mineira, né? E o autor, que foi o município de Belo Horizonte, perceba, ele pede a citação, como o Mazzi falou, ele pede a citação daqueles interessados, mas fala, escolha onde você quer atuar, viu, Sérgio? Você não precisa ser réu, viu, Copasa, a companhia de saneamento lá, você não precisa ser réu, você pode vir cá para o meu lado. Estado de Minas, você também pode atuar aqui do meu lado, não tem necessidade de ninguém ser réu.
Né? O que o juizão fez, pessoal? Indeferiu, falou, não, cabe ao autor decidir com quem vai demandar. Eu falei, poxa, aí não, um pedido bonito desse, né? E isso não foi para frente. Mas, enfim, e quando um não quer? Deverá o juiz simplesmente declarar preclusão, impondo-se ao autor o ajuizamento de outro processo para veicular um novo pedido? Ou poderia o juiz, entendendo ser cabível, né, um juiz ativista, né, não é cabível a alteração, que coisa bonita, poderia o juiz deferi-la ao arrepio da literalidade da lei? Pessoal, esse é um dilema interessante, né? E aí, se nós pensarmos em tutela dos direitos, uma coisa que sempre se defendeu pela escola do Sérgio, pela escola do Marinoni, a gente pensa, poxa, talvez um falso dilema, né? Eu interpretei isso com essa expressão, mas não tem nada de novidade. Na verdade, estou sempre bebendo da mesma fonte. Eu estou indo lá nos textos do Sérgio de muito tempo atrás, né? Essa tal postulação móvel nos processos estruturais nada mais é que uma flexibilização nos limites da alteração do pedido e da causa de pedir. Como? Vejam só, para mim, esses dois elementos, complexidade e multipolaridade, justificariam essa flexibilização no regime processual relativo à alteração dos elementos objetivos da demanda. Complexidade não significa que o processo estrutural seja um processo difícil. De fato, ele é difícil, pelas naturais características do conflito, pelas naturais características do problema, ele é, sim, uma coisa instigante, ele é, sim, uma coisa difícil, mas complexidade no sentido de que há uma pleura de hipóteses que poderiam solucionar esse problema. Há uma variada gama de possibilidades de tratamento adequado para esse problema, né? Então, percebam, esses dois fatores, para mim, justificam, talvez recomendam a flexibilidade quanto a isso. Então, pedido e causa de pedir, como disse, poderão estar sujeitos, no caso concreto, a reformulações de modo a mantê-los aderentes à realidade do conflito. Vejam só o caso Mariana. Eu não gosto de falar mais do caso Mariana, já foi tão dito do caso Mariana, né? A gente que vem da região dos Inconfidentes, fica parecendo que só tem barragem em Ouro Preto, mas não tem. Ouro Preto, Mariana, tem muito mais do que isso, é um centro histórico, né? Muito bacana, estejam todos convidados a nos visitar lá na nossa querida universidade. Mas o caso Mariana é muito interessante porque, além das repercussões retrospectivas, Sérgio, há uma repercussão curiosa, porque o povoado de Bento Rodrigues precisou mudar de lugar. A lama passou por cima dele e acabou com o povoado. Então, nós vamos deslocar as pessoas de um determinado ponto geográfico para outro ponto geográfico. Isso envolve uma série de dificuldades, uma série de circunstâncias que podem aparecer, Jéssica, durante o processo. Não é? Então, quer dizer, não adianta você falar, eu escolhi um terreno, manda lá fazer terraplanagem, boa. Tá, mas se determinado núcleo de pessoas cultiva um certo produto, uma certa lavoura, que não cabe naquele lugar, então você tem que identificar um outro lugar. Né? Enfim, há uma série de circunstâncias que precisam ser levadas em consideração. Então, há casos em que não será possível divisar, no exercício da ação, e aí um pequeno erro técnico, no exercício inicial da ação, no momento do ajuizamento do pedido, quais são as providências adequadas, aptas a viabilizar a adequada tutela jurídica de todos os interesses envolvidos no conflito. E, por isso, a proposta da postulação móvel como uma tentativa de releitura dos limites para alteração dos elementos objetivos da demanda. Bom, o que se propõe, então? É preciso que se faculte ao autor, ao legitimado ativo, essa alteração quando ela for necessária, mesmo depois do saneamento, e friso, mesmo sem o consentimento do réu. Há, a propósito, um movimento legislativo que não é de hoje, nesse sentido. Vejam que o esquecido projeto de lei 5.139 já previa isso no artigo 16. E, atualmente, nesse projeto 1641, do ano passado, o artigo 13, ele já tem uma previsão ali de que há essa possibilidade, percebam, independente da anuência do demandado. O que o dispositivo não deixa claro, e aí talvez seja um ponto também para reflexão, é de quem será a iniciativa? Será a iniciativa do autor? Ou poderia o próprio juiz, percebendo essa necessidade, né, instar as partes ao diálogo, né, convocar as partes para dizer, olha, do jeito que está o pedido, isso aqui não vai acabar bem. Isso aqui não vai acabar bem. Né? O problema é, esse movimento legiferante, né, que já não é de hoje, como eu disse, ele ainda não foi concretizado. Isso ainda não é palpável. Então, até lá, como tratar essa questão? Né? Veja, se nós
impusermos ao autor o ajuizamento de uma nova demanda, nós vamos impor ao titular do direito material prejuízos incomensuráveis relativos à demora desse provimento, né? E mais do que isso, nós vamos impactar, nós vamos trazer um duplo impacto, o impacto ao Poder Judiciário, por conta do tratamento de mais um processo complexo, e o impacto a toda uma gama de jurisdicionados que muitas vezes sequer tem qualquer contato com aquele litígio processual. Ontem ou anteontem, falavam aqui no Congresso um tema que é bastante desenvolvido pelo Sérgio, que é a panproporcionalidade, né? Quer dizer, esses impactos, essa preocupação com a eficiência do Poder Judiciário, de modo a não trazer prejuízos, né? Trazer prejuízo ou impactos para essas externalidades que sequer têm contato direto com o objeto que está sendo discutido ali. Então, qual é a conclusão? É preciso extrair a maior eficiência possível do próprio regime processual civil em vigor. Eu me lembro que, em 2005, quando foi promulgada a Lei 11.232, que finalmente trouxe o sincretismo processual para as obrigações de pagar quantia, porque isso já existia, para as obrigações de fazer, não fazer e para entrega de coisa, eu tinha formado há pouco tempo, eu formei na graduação em 2004, e em fevereiro de 2006 eu começava a minha carreira no magistério superior como professor substituto da UFOP. E, na época, eu precisei reestudar toda a execução. E me veio um livrinho do professor Humberto Adoro Júnior, que, na apresentação, ele falava, olha, não adianta nenhuma alteração legislativa se não houver predisposição daqueles a quem essa alteração é destinada, né, a quem é dirigida. Aqui nós não temos uma alteração legislativa ainda, há um movimento nesse sentido, mas que não está concretizado. Mas, conforme lição que é reverberada por todos nós, lição do Sérgio, é preciso extrair a maior eficiência possível desse sistema. Não é? Como fazê-lo? Já estou entendendo. É o último, eu prometo. É o último. Como fazê-lo? Amigos, a postulação móvel, ela pode sim ser viabilizada mediante a flexibilização judicial do procedimento. Percebam, flexibilização pelo juiz, né, de modo a adequá-los às peculiaridades do caso concreto. Isso já é defendido, por exemplo, pelo Gajardoni desde 2008. Infelizmente, o Gajo não está aqui agora, né? Mas ontem eu falei com ele, eu vou falar de você. Mais que isso, querido Marco Antônio Rodrigues, a tese de doutoramento do Marco Antônio, de 2013, ele traz as balizas para a gente. Olha, acesso à justiça, devido processo legal, e aí, Marco Antônio, eu vou focar, sem explicar, porque eu não vou ter tempo, em duas, que é o contraditório e boa-fé. Quer dizer, se você tem um autor que, de boa-fé, traz novos elementos no curso do processo, e se nós queremos um processo justo que resolva in totum o problema estrutural, não tem como você pensar em inadmitir essa alteração, ainda que após a fase de saneamento. E, claro, observando a defesa, né, a ampla defesa do réu. Essas alterações precisam ter por objeto, e isso é um limite que eu acho importante, as alterações precisam ter por objeto novas pretensões que guardem pertinência com a causa em debate, ou seja, não é uma inovação absoluta e completa, mas são elementos que auxiliam na ancoragem da causa de pedido e providências novas, mas que já estejam compreendidas no conjunto da postulação, porque aí você não tem surpresa na parte contrária, né? Chamando também os meus amigos, eu estou chamando vários gigantes aqui ao longo da minha apresentação para me ajudar a conter esse nervosismo gostoso de estar falando diante de uma plateia dessa, né, de um auditório desse. Mas o Daniel, no belíssimo livro sobre colaboração, ele vai dizer, olha, realmente aqui é possível até que o magistrado inste as partes pelo dever de esclarecimento, de informação, olha, traga esse debate para viabilizar as alterações necessárias e que torne esse processo justo, que torne esse processo eficiente e que ele possa, de fato, resolver um problema sério, um problema que atinge a muitas pessoas com a máxima produtividade possível. Meus amigos, eu não posso deixar encerrar a minha fala sem pontuar
mais uma vez, que nós viemos da cidade de Ouro Preto. Eu sou de Belo Horizonte, mas na nossa Universidade de Ouro Preto, como dizem as meninas, é uma caravana, né? Viemos apresentar trabalho, enfim. Disse a eles, olha, vocês têm que ir porque é o melhor evento processual do Brasil, né? A gente já está começando a ficar soberbo, até falar que é do mundo, né? Mas é verdade, eu acho que a gente já pode dizer isso. Eu falei, vocês têm que ir porque realmente é impressionante. Me sinto sempre muito bem acolhido, viu, Marco? Micaela, Hanna, em nome de vocês, cumprimento toda a comissão organizadora, me sinto sempre muito bem acolhido por vocês, é uma alegria. Quando não me convidarem, eu vou estar aqui de qualquer maneira, eu vou pedir para vir. E a gente fica especialmente tocado pela acolhida de vocês, gaúchos. É realmente sensacional a acolhida de vocês e, claro, a oportunidade de reencontrar depois de 2 anos. Amigos tão queridos, né? A gente fica vendo aqui na primeira fila, aqui, como eu disse, intimidativo, mas agora, terminada a palestra, eu me sinto abraçado. Eu me sinto abraçado. É emocionante. Mas eu me sinto abraçado, como eu falei do nosso homenageado, né, o doutor Abraço. Mas renovo o convite para que conheçam Ouro Preto, ficarei extremamente feliz se puder recebê-los lá, e convido também vocês para conhecer e acompanhar as redes, né, do Observatório de Processo. A gente está lá remando, e remando bastante, remando forte para tentar acompanhar essa produção desses ícones aqui do processo. E, mais uma vez, muito obrigado. Sérgio, receba meu abraço carinhoso, nosso abraço carinhoso. Obrigado, gente.